Obrigado, Maci, pelas palavras gentis, queridos amigos, queridos companheiros. É sempre uma alegria a gente poder reunir em nome de Jesus para cultivar valores espirituais. Todos nós estamos aqui em busca de uma compreensão maior da própria vida. Cada um de nós tem as suas tarefas, as suas realizações, as suas dificuldades, as suas inquietações, porque faz parte da nossa trajetória evolutiva sairmos de uma posição de espíritos simples, ignorantes, que a gente já viveu há cerca de 400 mil a 1 milhão de anos atrás, e poder, através dos recursos da reencarnação, das múltiplas vidas, irmos aprendendo valores que vão se fixando na nossa memória espiritual ao longo de tantos milênios de vida. A nossa vida é dividida em duas fases, do mesmo jeito que o dia é distribuído em duas fases: a fase da luz presente no nosso planeta, numa face do nosso planeta, e as estrelas na outra metade do período, porque a Terra tem um movimento cíclico de rotação na frente do Sol, e por isso ela pode ir distribuindo e aproveitando a luz do Sol em toda a sua superfície. E para nós que observamos daqui, passamos o dia de 24 horas entre uma parte com luz e a outra parte sem a luz do Sol. Do mesmo jeito, a nossa vida como seres espirituais também se divide em duas fases. Um período longo, em que passamos a vida internados num corpo físico, num corpo de carne e osso, que chega ao final do ciclo da vida orgânica, e a gente então larga esse corpo e passa um período equivalente de tempo no mundo espiritual, vivendo outras realidades além da vida física. Nós só vamos tomando conhecimento dessa realidade ao longo do nosso processo evolutivo. Até pouco tempo, a maioria de nós não sabia disso, apesar de ter vivido milhares de encarnações, de ter repetido esse processo por um período muito longo, mas a conscientização da realidade espiritual é uma conquista que nós vamos fazendo lentamente. Quem frequenta grupos mediúnicos sérios, que estuda mediunidade, participa de grupos que têm a facilidade do intercâmbio com o mundo espiritual, verifica pela presença de muitos espíritos nas reuniões que não têm ainda, mesmo sendo espíritos livres de um corpo de carne e osso, não têm a noção da realidade espiritual. Porque a diferença perceptiva entre o mundo físico e o mundo espiritual é quase nenhuma enquanto a gente não sabe observar. A capacidade de observação é uma coisa desenvolvida em nós. A gente pode dar um exemplo fácil. Se nós não entendemos de pintura e visitamos um museu que tem muitos quadros famosos, a gente observa os quadros, acha bonito ou feio.
mas não sabe avaliar o significado de cada um daqueles trabalhos ali apresentados, a menos que tenha estudado a arte da pintura, as diferentes fases que essa arte tem passado, as diferentes técnicas de uso das tintas, dos pincéis e de outros apetrechos que são necessários para desenvolvimento de estilos diferentes de pintura. Então a gente olha o quadro como qualquer pessoa que não tem entendimento. E a gente não sabe, por isso mesmo, apreciar a qualidade daqueles trabalhos. A gente só se deixa impressionar por um sentimento de achar bonito ou feio o quadro, de acordo com as nossas aquisições sobre beleza e feiura. Mas quando a gente começa a perceber que nós somos espíritos imortais, todas essas coisas vão mudando de sentido para nós. Deixe de ser apenas uma percepção complexa para ser uma percepção significativa que permite a gente olhar para dentro de si mesmo e se avaliar no processo evolutivo. Algo que é conquistado a duras penas das diferentes existências que a gente vai tendo. Então, apesar de termos tido já milhares de encarnações, muitos de nós ainda, mesmo aqui entre nós, temos algumas dúvidas sobre a realidade espiritual. Muitos de nós passam por momentos de que será que o mundo espiritual realmente existe? Será que isso não é uma fantasia ou uma teoria muito bem bolada, bem engendrada? Até que ponto os médiuns que deixam-se envolver pelos espíritos estão mesmo envolvidos por espírito ou não estão em estados alterados nas suas próprias consciências e mostram um lado ilusório da mente que a gente não compreende ainda? Muita gente pensa assim, muita gente mesmo. Então é interessante a gente olhar para dentro de nós para nos questionarmos sobre essa realidade, se ela é de fato uma realidade bem compreendida por cada um de nós. Se sim, isso faz uma grande diferença na nossa postura diante da vida. Porque uma vez criada a convicção de que nós somos espíritos imortais, vivo e viverei para sempre, nós passamos a perguntar o que de fato é importante na nossa vida. Por que razão passamos tanto tempo da nossa vida terrena atrás dos interesses materiais que não vão ficar conosco? Porque isso é certo. A gente sabe que nada é nosso. A gente não pode garantir sequer a vida do nosso corpo. A gente não pode dizer isso, esse corpo é meu para sempre. Ele é meu por um certo tempo. Há poucos dias atrás, nós tínhamos a nossa amiga Francisca conosco. Há um pouco de tempo mais atrás, a gente tinha o Francisco conosco. Há pouco mais de algum tempo atrás, a gente tinha a Leia conosco, a Célia. Tantas pessoas que passaram por aqui, que já foram para o mundo espiritual, ou na nossa percepção humana, que a gente não percebe
Mas, a menos que a gente, consciente da realidade espiritual, se conecte com eles e sinta a presença deles entre nós. Porque a vida continua e quem trabalha, se esforça para fazer atividades construtivas para a maioria das pessoas, sabe do outro lado da vida que essa foi a melhor decisão que tomou enquanto estava por aqui. E se sente feliz por isso. E por isso mesmo não para de ter essas atividades e continua, depois de um breve treino para a vida espiritual, a voltar às atividades que têm interesse de bem coletivo. Então a gente, ao entender isso, a gente muda de posicionamento, de atitudes com o nosso conhecimento e com o nosso sentimento em relação à nossa própria vida e em relação a todas as criaturas que convivem conosco. E passamos a perceber que a vinda de Jesus entre nós há 2000 anos atrás não foi em vão. A gente compreende que Jesus é um espírito que já caminhou os processos da evolução e, como alguém que conhece o caminho, vem, nasce entre nós, toma de uma corporificação semelhante à nossa e, convivendo conosco, nos abre os olhos para essa realidade imorredoura que é a vida espiritual e nos ensina valores para que a gente possa viver bem sempre, ou aqui enquanto na vida física, ou enquanto na vida espiritual. Então, são essas lições de Jesus que passam a ter importância para nós, porque a gente entende que Jesus veio trazer um código de comportamento, não religião, não instituições humanas, mas ensinamentos de conduta individual para cada pessoa. Atitudes que ajudam a gente como ser espiritual em qualquer circunstância da vida descobrir a alegria interior de fazer parte da criação divina. São conceitos de vivência, conceitos de atitudes, não são conceitos religiosos. As religiões humanas desgastaram indevidamente os valores morais, porque utilizaram desses recursos para a dominação de outras pessoas com um propósito puramente temporal de ter poder na mão. O indivíduo, nenhum indivíduo a rigor tem poder. O poder é uma grande ilusão. A gente acha que não, porque quando a gente tem um pouco disso nas nossas mãos, a gente acha que é o máximo. Mas uma simples gripe nos põe na cama e mostra que o nosso poder é nenhum, porque vírus que a gente nem vê pode paralisar a vida de trilhões de células do nosso corpo e fazer a gente ficar dependente até para as nossas necessidades mais básicas que a gente faz sozinho, por muitas vezes se sentir envergonhado
de às vezes ser forçado a fazer isso na frente dos outros. Mas a doença faz isso com a gente. Então, qual é de fato o poder que a gente tem? O único poder que a gente tem é de autocontrole. É o único poder que a gente pode ter. Jesus tinha tanto poder de autocontrole que sofreu violentamente na mão das criaturas humanas e pôde dizer assim para todos eles que infligiram sobre ele aquele sofrimento: eu venci o mundo. Para qualquer indivíduo que não sabe da vida espiritual, essas palavras de Jesus não têm significado lógico, racional nenhum. Porque Jesus está falando de um vencimento que a grande maioria da humanidade ainda não entende. Então, ser dono de si mesmo é o esforço que a gente começa a fazer quando a gente compreende que a gente é espírito imortal. Porque eu tenho que ser capaz de dizer não para mim mesmo em todas as coisas que espiritualmente não me convêm. E dizer sim e executar todas as coisas que são convenientes para minha tranquilidade espiritual, que eu quero tê-la permanente. Porque já que sou imortal, a permanência das coisas boas é profundamente desejável. E é assim que a gente vai entender por que Jesus nos ensina certas coisas que parecem aos olhos dos homens absurdas. Se a gente abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que tem o título de Bem-aventurados os que são misericordiosos, que é uma das frases primeiras que Jesus enuncia no Sermão do Monte, tão bem narrado por Mateus no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho que ele escreveu. A gente vai ver alguns conselhos de Jesus para que a humanidade pudesse viver melhor. Ele diz assim, numa das bem-aventuranças: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E misericórdia, para nós, é uma palavra que às vezes a gente não entende com muita clareza. Misericórdia é o mesmo que indulgência, benevolência, compaixão, amor verdadeiro pelo semelhante. Mas Jesus continua: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os seus erros. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Será mesmo que Deus condiciona a nós o seu perdão se e somente se nós perdoarmos os nossos irmãos?
Quando Jesus disse isso, ele disse para uma humanidade que não compreendia o significado do Criador. A visão do Criador era a visão da tradição hebraico-judaica, em que Deus era um Deus que tinha escolhido um povo e tratado de proteger esse povo contra os outros povos, que parece não ser digno de um Criador universal, e sim de um Criador particular, porque nós somos assim, protegemos os nossos filhos, mas não protegemos os filhos dos outros. Então, há de ter aqui um entendimento mais profundo, que Jesus nos concita a ter quando Ele continua ensinando as suas lições. É claro que Deus não precisa nos perdoar. Afinal de contas, quem precisa exercer a ação do perdão? Vamos entender o que significa perdoar. A palavra perdoar é composta de duas sílabas, perdoar. Per é um prefixo de completeza. Doar é a ação de dar de si próprio. Então, perdoar significa dar de si próprio completamente, sem qualquer tipo de condicionamento. Quando alguém fala assim, eu vou te perdoar, mas não está perdoado. Porque pôs um mas, criou uma condição. A palavra não significa isso. Então, para ela ser justa, numa dada ação, ela tem que ser completa. Perdoar é doar completamente, de forma perfeita, ampla, sem nenhum condicionamento. Então, a pessoa que precisa perdoar é a pessoa que se sentiu ofendida. Porque quando uma pessoa não se sente ofendida, ela não tem o que perdoar, ela já é doação. Ela já se doa para as outras pessoas do mesmo jeito que ela gostaria que todos se doassem para ela. Então, a pessoa que faz isso, ela não tem problema de se sentir ofendido. Por isso que Jesus, na cruz, não nos perdoa. Ele pede ao Pai Celestial que perdoe aquelas criaturas todas que estavam ali, acompanhando o seu sofrimento com sarcasmo, com desrespeito, com agressividade. Jesus compreende que eles não tinham nada para dar. Então, era natural que ele não pudesse receber. Mas ele era doação integral. Então, pede ao Pai Celestial que os abençoe, para que eles um dia aprendam a ser doadores também. É diferente desse sentimento que a gente chama de desculpar. Desculpar é tirar da pessoa a culpa. Mas essa a gente faz com condicionamentos. Porque a gente só faz isso se a pessoa pede a desculpa. Já vi, e já aconteceu comigo próprio, muitas vezes, de num embate entre
a gente e outra pessoa, a gente se desentende e a gente fica esperando uma reconciliação, mas fica na posição seguinte: se ele não pedir desculpa primeiro, eu não vou pedir, porque ele que errou comigo primeiro. Então está cheio de condicionamentos. Então Jesus aqui está nos ensinando outra coisa. Mas ele vai adiante, não fica nisso. Continua Mateus descrevendo as falas de Jesus. Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Olha que coisa maravilhosa. A gente faz isso publicamente para humilhar a pessoa que cometeu o erro, ao invés de fazer em particular. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. É complementar, veja que as lições de Jesus vão melhorando o nosso entendimento sobre o conceito que ele coloca para nós. Os discípulos de Jesus, que seguiam a tradição hebraico-judaica, tinham no número 7 um significado de fechar um ciclo. Porque 7 são os dias da semana, que a gente observando a lua, a partir da lua cheia, vê ela ficar metade escura e metade clara em 7 dias. Então fecha um ciclo de movimento parcial da lua. Se a gente esperar mais 7 dias, ela fica completamente escura. É um outro ciclo de mais uma semana. Semana vem de 7 manhã, que é uma observação do movimento lunar. Se a gente esperar mais 7 dias, a lua que estava escura fica metade clara outra vez. E mais 7 dias ela fica completamente cheia de luz e completa um ciclo de 4 semanas, que é o ciclo de observação da luminosidade da lua, de lua cheia a lua cheia. E isso perpassa um mês lunar. Antigamente os povos não mediam o mês como a gente mede hoje, mediam como mês lunar. Então um ano nosso tem 13 meses lunares, em vez de 12 meses de 30, 31 dias. São 13 meses lunares. Quando a gente lê o Velho Testamento e vê lá que o Matusalém tinha 900 anos, os anos eram meses lunares. Se vocês dividirem 900 por 13, vocês vão ver os anos em movimento da Terra em torno do Sol, da ordem de 70, 80 anos, que é o tempo de vida médio do ser humano. E a gente não fica com crenças idiotas achando que antigamente o povo vivia até 1000 anos. As palavras têm significados que mudam no tempo. Então aqui, quando Pedro pergunta se a gente deve perdoar o irmão que erra conosco até 7 vezes, veja, o mesmo irmão, até 7 vezes, quer dizer, eu completei o ciclo,
Se ele não emendou, agora eu posso fazer o que eu quiser com ele. Que era esse o pensamento de tolerância máxima ao erro do semelhante para conosco, colocado pelos princípios hebraicos judaicos. E Jesus então muda isso, dizendo: não, perdoa até 70 vezes 7 vezes. Isto é, perdoa até você não se sentir mais ofendido com seu irmão, porque você aprendeu que ele é assim mesmo. E você não precisa esperar dele algo que ele não pode dar. Foi isso que Jesus fez conosco na cruz. Ele sabia que não podia esperar de nós, senão exigir dele o sacrifício da própria vida. Por isso ele não tinha que nos perdoar. Ele pede a Deus que tenha paciência, porque eles um dia aprenderiam também. É esse o significado do verdadeiro perdão, a doação completa. Então isso faz uma mudança de comportamento na gente. Vejam só, se eu tenho uma rusga com a Sônia, vou te usar de exemplo, viu, Sônia? E a gente fica aborrecido um com o outro, aí ela desencarna, eu desencarno, um dia a gente encontra lá no mundo espiritual, com que cara a gente ficar um na frente do outro. E lá vem ela. E agora, o que eu faço? Não é? Mas se a gente resolve o problema da rusga, chama em particular, conversa, entra em entendimento, se abraça e segue em frente, quando eu encontrar com ela no outro lado da vida: oi, Sônia, você por aqui. Não é? Então, isso faz uma diferença de estado emocional, de estado de sentimento dentro de nós. Porque uma vez espírito imortal, não há jeito de eliminar um inimigo senão tornando-o um amigo. Então o perdão surge como um exercício natural de compreensão. E a gente, puxa, mas fez de novo a mesma coisa. Ah, deixa para lá. Não é? Não fica aborrecido. Uma hora ele aprende. É esse o significado da atitude que a gente deve ter diante daquele que tenta nos ofender, porque só nos ofende se a gente se deixar ofender. Então a gente que quer estar em paz consigo próprio começa a mudar, fazer autocontrole sobre si mesmo para não abrigar dentro de si sentimentos desencontrados. Mas a lição de Jesus continua, não fica aí. Olha só o valor que Jesus dá a isso. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vossos adversários, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Essa lição de Jesus é especial. Porque o que ele diz para nós? Não deixa para depois um desentendimento, porque ele só cresce. O que ele está dizendo para nós é que se a gente teve uma rusga com alguém, trata de resolver enquanto está junto. Querem ver?
É uma experiência que a gente pode fazer racionalmente aqui. Imagine que eu brigue com a Sônia outra vez. Aí eu mudo de São Carlos e não venho mais aqui, fico 20 anos no Rio Grande do Sul, sem ver a Sônia e sem a Sônia me ver. Aí eu resolvo vir fazer uma visita aqui. Quando eu chegar aqui e a Sônia me ver, o que ela vai lembrar? E esse cara que me deixou uma marca, me deixou uma mágoa no coração, e eu vou pensar a mesma coisa. Nossa, a Sônia aqui, que coisa chata, não é? Que a gente teve um desentendimento. O problema não resolveu, ficou 20 anos. Às vezes fica 100, 200, 300. A gente encontra um espírito que a gente feriu gravemente numa vida lá atrás. Quando a gente encontra com ele, você por aqui, agora eu vou te pegar e fazer você pagar o tanto que você me fez sofrer. A gente ganha um obsessor, entrega ao juiz. O juiz te julga, que é o problema da consciência. O juiz é a nossa consciência, a gente está em falha com ele. E a gente fica preso àquele problema, sofrendo ele até reconciliar. Quando reconcilia, o problema deixa de existir. Paga até o último centil. Então, esse conselho de Jesus para nossas atitudes no dia a dia de nossas vidas é profundamente conveniente, porque a gente não fica carregando dentro de nós problemas para o futuro. A gente reconcilia enquanto está a caminho. Às vezes as pessoas vêm na casa espírita com processos obsessivos e falam: mas por que Deus permite que esse espírito me obsedie? Né? É porque a gente está esquecido do que a gente fez com ele. E Deus permite que a gente encontre para a reconciliação. Porque se nós somos espíritos imortais, nós não podemos ter inimigos. Porque a gente vai se encontrar muitas vezes no mundo espiritual. E a gente vai, todas as vezes que encontrar, vai ir, aquele sujeito ali não está certo, não é? Não faz sentido, não nos deixa em paz. Porque a gente tem um drama de consciência, porque fez algo que não devia ter feito. Então a gente cria a necessidade do reencontro para o acerto de contas. Então melhor é, enquanto está a caminho, fez um adversário, reconcilia enquanto é tempo. Porque o problema morre ali. Deixa de existir. Olha, se vocês quiserem ir para o mundo de regeneração, tem que reconciliar em tempo com todos os adversários. Porque no mundo de regeneração não tem expiação. Só no mundo de expiações e provas. Então a condição sine qua non para estar no mundo, para merecer ficar no mundo de regeneração, é ter quitado os problemas do passado que ainda estão pendentes porque a gente não reconciliou enquanto era tempo. Porque no mundo de regeneração a gente não tem expiações, a gente tem provas, porque a gente continua aprendendo e precisa ter certeza que aprendeu. A gente tem trabalhos, tarefas que nos ajudam a progredir e tem progresso espiritual, mas não tem expiação. Se tivesse no mundo de regeneração
a gente fizer alguma coisa e não reconciliar em tempo, a gente vai ter que ser devolvido para o mundo de expiações e provas. Olha que coisa importante que a gente está aprendendo. Mas Jesus continua. Ele não deixa de ensinar até a gente se convencer. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem algo contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. É contundente os ensinamentos de Jesus. Isso é cristianismo do Cristo. São isso que as igrejas cristãs por aí afora ensinam? Infelizmente não. Devia. Mas a gente não encontra isso, né? Nas falas dos pastores, nas falas dos sacerdotes, insistindo para o ser humano ser melhor. E aqui Jesus deixa claro que uma atitude religiosa é menos importante do que uma atitude comportamental. Se fores oferecer uma oferenda no altar, isso é atitude religiosa. As religiões todas instituem essas coisas. Mas, ao lembrar que tem um adversário, larga essa oferenda, vai primeiro reconciliar com o adversário. Porque isso é muito mais importante do que qualquer atitude religiosa. Veja como as religiões, mesmo as ditas cristãs, estão desviadas dos objetivos espirituais ensinados por Jesus. Foi por isso mesmo que aparentemente incompreensível, quando perguntaram para Mahatma Gandhi se ele era cristão, ele deu a resposta na forma condicional. Se me pergunta se eu sou cristão dos homens, eu não sou. Mas se você me pergunta se eu sou cristão do Cristo, esse eu sou. E ele aprendeu o cristianismo dos homens aonde? Na Inglaterra, onde ele estudou direito. Ele era indiano. Foi para a Inglaterra estudar direito. E aprendeu o cristianismo com os ingleses. E os ingleses eram os dominadores da Índia na época. Como cristão ser dominador? Não faz sentido, não é? Então são lições uma atrás da outra que Jesus vai trazendo para a gente, para que a gente possa entender o significado das coisas. Aí eu queria, para terminar, ler uma instrução dos espíritos, porque esse é o papel da doutrina espírita, que é uma doutrina dos espíritos, trazido pelos espíritos bondosos que trabalham com Jesus pela melhoria moral da humanidade. Chama perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Todos nós rezamos o Pai Nosso,
E uma das frases que tem lá: Pai, perdoa minhas dívidas, assim como devo perdoar os meus devedores. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoará cada ofensa tantas vezes quantas elas se for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Ao nosso querido Mestre Jesus. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que vos passassem de simples arranhões. Porque coisas pequenas a gente esquece logo. Agora vem para nós direto. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sofrimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode, todas as noites, adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Assinado Espírito Simeão, Bordeaux, 1862. Esse Espírito Simeão é aquele que identificou Jesus como Senhor, que estava esperando o Salvador. E diz para si mesmo, depois que conhece Jesus em criança: posso agora morrer, porque já vi a profecia ser cumprida. É o mesmo Espírito. Simeão
é aquele espírito de 2000 anos atrás. Porque a vida é imortal, gente. Nós somos espíritos imortais. Então, por que a gente vai ficar vivendo como ser humano mesquinho, brigando por um estacionamento, brigando por um desvalor qualquer, brigando por posições que são transitórias, passageiras, que não faz a menor diferença na nossa vida? Se nós queremos um mundo melhor, o mundo como o planeta Terra é maravilhoso, do nosso sistema solar visto de fora, é um dos planetas mais bonitos que a gente tem, entre todos. Azul, bonito, cheio de nuvens brancas enfeitando, fazendo pinturas na superfície da Terra. Quando a gente vê um pôr do sol, um nascer do sol, uma noite estrelada, como é bonito o nosso planeta. Então o planeta não tem culpa, o mundo só é triste por causa dos seres humanos, nós que fazemos a nossa humanidade triste. Então a gente não tem que mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente, a nós próprios. A gente quer um mundo melhor, então começa fazendo isso, se transformando num cidadão de valor. E se a palavra convence, o exemplo arrasta. Façamos isso junto, porque sozinho é mais difícil. Muito obrigado pela atenção de vocês.